Aleluia, pode sentar, amém? Ele esqueceu de liberar vocês. Queria conversar hoje um pouco com vocês sobre a cultura do reino. Cultura do reino de Deus. Muito é falado na Bíblia sobre a cultura do reino de Deus. Jesus, por diversas vezes, ele sempre menciona o reino de Deus. Ele sempre menciona o reino dos céus. E muitas vezes nós ficamos lendo sobre isso, mas no final das contas nós terminamos deixando passar o que realmente importa no que está escrito sobre o reino de Deus. Eu não sei se é assim com você, mas acho que com a maioria acontece dessa forma. Eu já li a Bíblia algumas vezes. E por muitas vezes, das vezes que eu li, eu deixei passar sobre reino dos céus, sobre cultura do reino, sobre a maneira que o reino ele é exercido. E depois de muito tempo eu comecei a analisar a Bíblia. Eu falei, poxa, tem muita coisa que passa e a gente não percebe. Mas antes disso, eu queria te convidar a ainda ir. Mas se você quiser continuar sentado, pode continuar sentado. Mas eu queria te convidar a chamar mais. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui hoje? De verdade, de verdade. Quantos sentiram já a presença de Deus, momento louvor, adoração? Então eu queria te convidar a buscar agora um pouquinho mais dessa presença de Deus, amém? Se você quiser ficar sentado, não tem problema, feche seus olhos. Mas eu queria te convidar agora a adorar a Jesus. E adorar não precisa ser com música, não é? Existem muitas formas de adoração e as principais não são música. As principais não são música. Se engana quem acha que porque toca ou canta alguma coisa que é levita. Não tem nada a ver. Mas eu queria te convidar a adorar a Jesus, com suas palavras, com sua vida, com uma aliança que você pode estabelecer com Deus. Isso é uma forma de adoração também. Só para te provar que a gente pode adorar a Deus e Deus pode receber a nossa adoração sem que seja através de uma canção. Caim, que matou Abel, adorou a Deus dando uma oferta a ele. Abel adorou a Deus também dando a melhor oferta a Deus. E o melhor de Abel foi aceito por Deus como forma de adoração. E foi recebido pelo Senhor como cheiro suave. Jesus, não é sobre nós, não é sobre o que podemos, não é sobre o que conseguimos. Pai, não é sobre quem somos, é sobre quem Tu és, é sobre a obra redentora do Teu Filho, é sobre o Teu sangue, Jesus, é sobre o Teu coração, Deus, que estamos aqui. Por isso nós clamamos nessa noite: enche este lugar. Tu és o único, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início, Tu és o fim, Tu és o primeiro, Tu és o primogênito de Deus, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és aquele que era, que é, aquele que há de vir, que há de voltar nas nuvens. E é a Ti que nós adoramos nessa noite, é ao Senhor que nós rendemos graça, é ao Senhor que nós rendemos adoração, é ao Senhor que nós rendemos nossas vidas nesse lugar. Por isso vem, Senhor, enche-nos nessa noite.
Enche-nos de Ti, Senhor. Não deixa que eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer. Não me deixa, Senhor, que com minhas palavras eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar. Não deixa, Senhor, que com minhas atitudes eu venha atrapalhar a Tua presença. Eu só te peço, Senhor, enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar da Tua presença. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche lugar. Este lugar. Vem e enche este lugar. Vem e enche este lugar. Santo Espírito, Santo Espírito, vem e enche este lugar. Vem e enche este lugar. Santo Espírito, Santo Espírito, vem e enche este lugar. Diga isso. Vem e enche este lugar. Santo Espírito, Santo Espírito, vem e enche este lugar. Vem e enche este lugar. Santo Espírito, Santo Espírito, enche, enche. Vem e enche este lugar. Santo Espírito, Santo Espírito, vem e enche este lugar. Vem e enche este lugar. Santo Espírito, vem e enche este lugar. Ei, ei. Santo Espírito, vem e enche este lugar. Santo Espírito, Santo Espírito, eu não tenho pressa de sair da Tua presença. Tudo que eu quero é estar diante de Ti. Santo Espírito, Santo Espírito, te adoramos, te adoramos. Sabe, querido, a adoração é uma ação constante no céu. Toda vez que você vê na Bíblia os céus abertos, qualquer episódio dos céus abertos, você vai ver um episódio de adoração acontecendo. Ora você vai ver os 24 anciãos, ora você vai ver os seres viventes, os querubins, os serafins. Todo mundo lá adora. E adoração muitas vezes não tem nada a ver com canção, amém? Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Nós precisamos aprender a cultura do reino dos céus. Sabe, eu não sei quantos aqui já tentaram estudar inglês. Alguém já tentou estudar inglês? Alguém aqui é fluente em inglês? Não, né? A melhor maneira da gente estudar uma nova cultura é com alguém que é nativo daquela cultura. Provavelmente você pode ser uma pessoa que tem pouco estudo. Você pode ter até somente a alfabetização, né? Pode ser que você só tenha até a quarta série, quinta série. Mas se você for lá para os Estados Unidos
e você passar 6 meses, você volta um americano praticamente. Então a melhor maneira da gente adquirir, aprender uma nova cultura é com o nativo. Jesus, ele é nativo dos céus, desceu à terra, como alguém que não pertencia a essa cultura, de outra cultura. Então, quando a gente se derrama em adoração, quando a gente se derrama em adoração a Deus, começa a buscar a Jesus, automaticamente nós estamos com um nativo da cultura dos céus, e nós vamos adquirindo a cultura do céu, amém? É muito interessante essa questão cultural. Saindo do culto, eu acho que há 2 semanas atrás, a gente foi lá para a casa do Flávio comer pizza. Faz 2 semanas, né? Foi lá para a casa do Flávio, a gente foi comer pizza. Chegou lá, o pastor Gedson estava com a gente. Quantos lembram do pastor Gedson? Aquele baiano. Pronto, chegou lá e é cultura dele comer pimenta. Não é minha cultura, é cultura dele. Aí eu disse a ele: pastor, esse negócio de pimenta arde demais. Eu não curto esse negócio de pimenta. Eu até gosto, mas se eu comer muito eu não fico legal. Aí ele pegou, o Flávio trouxe uma pimenta com cheiro forte. Aí eu falei: rapaz, com esse cheiro essa deve arder que só. Aí o que aconteceu? O pastor Jedson pegou uma colher de sopa, tascou num prato de cuscuz, e a colher de sopa ele botava de pimenta. Depois ele botou de novo. Aí eu olhei assim. Aí ele começou a comer, eu falando que não me dava bem com pimenta. Ele foi e disse assim: mas essa não arde não. Você já vê logo, tanto a pimenta quanto a maneira de falar. Ele já fez: mas essa não arde não, nego. Aí eu: se não arde, né? Tá aqui, Flávio. Aí peguei, falei: vou botar um pouquinho. Aí eu botando aqui a pimenta, o Flávio deu um tapinha na minha mão assim, pra pimenta cair mais. Eu lembro. Mas todas volta em volta. E aí eu botei a pimenta na boca, e esses olhinhos começaram a chorar já, a lacrimejar aqui assim. Eu: pastor, o senhor disse que não arde não? Ele disse: para mim não arde não, nego. Aí ele foi dizer que tinha comido uma tal de Califórnia, sei lá, não sei o que. Eu falei: essa pimenta, o meu padrasto que é acostumado a comer e saiu tossindo. Ele falou: pois essa não arde não. Aí eu falei: não tem como. É a cultura do cara, o cara desde pequeno se alimentando de pimenta. Aí às vezes a gente olha e fala: é tão difícil orar, é tão difícil buscar Deus. A gente olha para a vida de Jesus. Jesus, mesmo vivendo com Deus a vida toda, subia no monte, passava a noite toda orando. É como fosse pimenta. Ele já está acostumado, então aquela oração que soa como pimenta para ele, ele conseguiu fazer a noite todinha orando. E a gente ora 20 minutos e já está quase dormindo, pedindo para Deus abençoar os pecados e perdoar o diabo. E a gente começa a falar um monte de besteira, e depois tem que levantar, tem que tomar um banho, tem que caminhar rápido, porque não é a nossa cultura. Não é cultura estar orando. E você diz: poxa, como é que eu vou aprender a orar? Como é que eu vou aprender a buscar a Deus dessa forma? Então, a cultura é algo que é complicado de se adquirir de qualquer jeito. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, para ela não dormir, se diz assim: existe uma maneira da gente adquirir a cultura dos céus. Sabe, uma outra coisa que acontece, que é muito difícil nesse processo de adquirir cultura, é morar junto. Quem é casado aqui sabe que nos primeiros anos de casado, você tinha uma perspectiva, você achava que ia ser lua de mel 3 anos, e foi lua de raiva nos 3 primeiros anos pelo menos, né? E isso só passa, você pode ver, essa situação só passa depois que você e sua esposa se tornam seres muito parecidos, ou quando você se adequa a alguma coisa. Porque no casamento, você sabe, só existe 2 pessoas. Uma é a mulher e a outra o homem que está sempre errado. Sempre. Então não tem como. Então, por exemplo, minha esposa, ela gosta... Vou ter que entregar ela já está olhando para mim. Minha esposa, ela de manhã,
ela vai na marcha, vai em ponto morto. Ela acorda em ponto morto. Ela vai, olha para mim, anda de leve, vai pro canto. Aí às vezes eu gosto de tomar café com ela e já faço o café. Aí frito o ovo, faço alguma coisa, aí eu fico, o ovo vai esfriar. E ela, tá, vou já. Aí vai. Pronto, depois que ela embala, foi. E eu tive que acostumar com a cultura dela. Eu tive que acostumar com a cultura de ir mais devagarinho, tal. Quando é de noite, ela tá toda ativa. Aí eu falo, vai assim, amor, eu vou assistir aqui um pouquinho, enquanto você vem pra cama, que às vezes ela vai tomar banho, ela sempre toma banho na hora antes de dormir. Aí eu lá assistindo, né? Aí ela chega no quarto e faz, papai, desliga essa televisão, tu tá dormindo. Mas não tem coisa melhor do que aqueles caras do Discovery Channel falando, né, sobre os animais para você dormir. Quando quem é homem aqui sabe o que eu tô falando. Quando aqueles caras começam a falar, o leão, não sei o quê, aí você, pronto, aí ela vai, acorda, pai, vai, desliga essa televisão. Eu falo, não, tô acordado, todo homem fala isso. E automaticamente um vai se adequando à cultura do outro. Quem é casado sabe que hoje você parece muito mais com sua esposa, você que é marido, do que com a família que você tinha antes de casar. E assim também a mulher. Se tornam tão parecidos que os familiares deixam de ser familiares e se tornam somente parentes. Porque eles agora não fazem mais parte da sua cultura. Sua cultura agora é diferente. Você começa a adquirir uma nova cultura. Como a gente aprende, o casal, o pastor Manassés fala muito sobre isso. Ele diz que os iguais se atraem. Quem está sentindo falta do pastor Manassés? Estou com saudade dele. Já falei com ele já um monte de vezes aqui. Hoje falei, o senhor mandando cheiro, mandando coração de macho. Coração de macho, cheiro de macho. Mas está lá descansando um pouco. Mas voltando a falar do reino dos céus, da cultura do reino, existe uma porta de entrada para a cultura dos céus. Existe uma porta de entrada para a cultura do reino. E essa porta se chama Jesus. Ele foi quem determinou a nossa entrada no reino dos céus. Se a gente abrir lá em João, o pessoal abre aí, João capítulo 10, versículos 9 e 10. Dá uma olhada ali, ó. Jesus fala, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Se a gente fosse lá, passar um pouquinho só para o capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, a entrada do reino de Deus é Jesus. Não tem para onde correr. Muitas vezes nós achamos que é uma oração, né? Às vezes a gente acha assim, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Mas essa não é só a entrada para o reino dos céus. Jesus, Ele é o começo de tudo e Ele é o final de tudo. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Precisa-se que tudo seja medido por Ele. Ele é a porta. A palavra de Deus fala que o caminho é estreito e apertada é a porta. Então diga para quem está perto de você, Jesus é a porta, mas é apertado. Agora, quando a gente começa a observar, quando eu e vocês começamos a observar uma outra cultura, uma das primeiras coisas que a gente observa é a linguagem daquela cultura, né? A gente olha muito a linguagem, como é que aquelas pessoas falam. Por exemplo, quando você olha o inglês, quem nunca tentou aprender inglês, a primeira coisa que ele pensa, ele fala, não, o cara do inglês, ele fala com a língua dobrada. A gente sempre pensa, né? Senhor, Deus. Então a gente vai começando a analisar a linguagem daquela pessoa.
vai vendo se o linguajar dela é fácil falar. E você olha, não, inglês é muito difícil. Aí você vai olhar o mandarim, aí você diz, meu Deus, falar igual a chinês é terrível. Então, a gente vai analisando o nível da linguagem. E o cristianismo, ele também tem uma linguagem. Ele também fala a respeito de linguagem. Abre aí, por favor, em Efésios 4:8. Filipenses 4:8, perdão. Filipenses 4:8. Eu estou introduzindo para que você entenda que a cultura, ela tem vários aspectos antes de a gente adquirir a cultura. A palavra fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, o cristão ele vai ter que ter um cuidado não de falar uma língua diferente, mas em falar uma linguagem diferente do mundo. Vou lhe dar um exemplo. Eu tinha uma mania séria. É uma luta essa mania ainda. Aí às vezes eu vou corrigir. Eu tinha uma mania séria porque da família que eu venho se fala muito palavrão. Eu não falo palavrão, viu, gente? Não é palavrão que era a minha dificuldade, não é isso. Mas falava muito palavrão, todo mundo fala muito palavrão. E para não falar palavrão, a gente usa algumas outras palavras. Então, quando eu andava assim, que eu machucava o dedo, eu já fazia assim, a miséria. Aí eu usava muito essa palavra, miséria. E teve uma vez que eu orando, aí eu fui levantar e machucou alguma coisa, aí eu fui, a miséria. Aí foi quando o Espírito Santo falou comigo, falou, o que você está chamando para a sua vida. Porque lá em Filipenses fala que você deve pensar no que é bom, e você vai e chama a miséria. Aí agora, de vez em quando acontece alguma coisa que eu ia falar, eu falo, eita, aí vou tentando me sair, aí Senhor, aí vou pro banheiro e falo, Senhor, tá amarrado o que eu ia falar, me perdoa. E a gente vai aprendendo a linguagem do reino. Você pode ver, você conhece logo alguém que é crente, a primeira coisa que ele fala sempre é misericórdia. Ele foi crente ou é desviado, ele fala misericórdia. Uma vez a gente foi colocar umas câmeras de segurança, eu levei o Rafa para colocar as câmeras. E a gente colocando as câmeras de segurança, chegou um amigo dele. Aí o amigo dele foi e falou não sei o que, aí falou misericórdia. Eu falei, oxe, tu é crente. Aí o Rafa fez, ele é desviado. Eu falei, agora eu vou pegá-lo. Aí eu falei, como é teu nome? Agora eu não lembro se era Lucas, se era Mateus, se era Marcos, né? Eu sabia que era do Evangelho, pronto, Marcos, o nome do cara. Aí eu falei, rapaz, tu tem nome de crente, tu tá em que igreja? Já sabendo que ele é desviado, né? Aí ele disse, não, eu tô afastado. Eu falei, rapaz, tenha vergonha, como é que você se afasta de Jesus? Você tem nome de crente, desde pequenininho você é crente e tal, não sei o que. Ele combinou que ia até pra igreja, mas já faz mais de 2 anos e até agora ele ainda não apareceu. Mas a gente usa o linguajar de crente e a gente conhece outro crente pelo linguajar. Conhece outro cristão pela palavra que ele fala. Tem gente que fala com você na rua, opa, bênção, tudo bem? E você já sabe que aquela pessoa, não. Se não é crente, é simpatizante, né? Não é crente, é primo. Pelo menos foi. Então a gente começa a ver e diz, não, a linguagem. E a gente vai... Abre em Efésios 5:19, por favor. Então, a linguagem da gente identifica a gente como sendo pertencente a uma cultura. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O pastor sempre falava isso. Sempre. Às vezes ele estava chegava no meio dos jovens. E jovem é um bicho meio exótico, né? A gente cuida de jovem, a gente sabe que é um negócio meio diferente, meio exótico. O jovem, principalmente os homens, eles se dão bem com os outros, apelidando um ao outro, falando tudo que for mais feio. Ele tem que arrumar uma coisa mais feia para tirar onda com o outro. E eu era um cara que assim pegava muito pesado nas minhas brincadeiras, né? As brincadeiras que quem me conhece hoje, quem me conheceu antes, diz, rapaz, era assustador realmente. Eram brincadeiras muito pesadas. Aí
O pastor Manassés, com todo o amor, chegou, me chamou e falou: ó, claro, eu não estou dizendo você parar de brincar, mas brinque sem matar, né? Brinque sem matar as pessoas, não era nem ferir. Ele dizia: brinque sem matar, porque, velho, você falou naquele dia com o menino. Eu falei: tá, poxa. E aí eu fui adquirindo a cultura do reino. E às vezes, o nosso linguajar, às vezes não é falar mal, mas às vezes é falar mal de si mesmo. Ah, eu nasci para ser isso, eu cresci para ser assim, a minha vida é assim mesmo. E a gente tem o linguajar, a gente quer ser cidadão do reino dos céus com o linguajar do diabo. Porque o diabo, ele só fala na primeira pessoa, ele não fala na terceira. E se ele falar na terceira, a gente sabe que é mentira. Aí ele fala na primeira para a gente acreditar que é verdade. Primeira pessoa, eu. Então quando você fala eu sou assim, muitas vezes o diabo na nossa mente falando determinadas coisas. E para terminar essa parte dessa introdução sobre cultura, para a gente entender algumas coisas, uma outra coisa que a gente observa é os usos e costumes, como é que aquela pessoa vive financeiramente. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, antes do Covid, todo mundo queria morar nos Estados Unidos. O cara dizia assim: nos Estados Unidos, com R$1, a gente dá para andar um bocado de carro, de gasolina. Aqui no Brasil não, aqui a gasolina é muito mais cara. Aí o cara diz: não, nos Estados Unidos, o cara que é zelador ganha mais do que alguém que é um engenheiro aqui. E o cara ficava: eita, meu Deus. Então a gente começava a comparar a cultura de outras pessoas. E brasileiro é assim: não, tá no calor, aí diz assim: não, tá no frio, tá no lugar frio. Aí tá fazendo frio, o brasileiro reclama. Tá fazendo calor, o brasileiro reclama. O brasileiro vai fazer uma viagenzinha aqui pra... Como é o nome que tem um negócio de chocolate quente aqui, o pastor vai direto? Garanhuns. Vai pra Garanhuns, ele vai de casaco, vai de calça, vai de gorro, vai de tudo. O americano chega aqui e diz: esse cara é doido. Um calor desse, você usando isso. Então a gente começa a observar usos e costumes de outras pessoas, de outras regiões, e tenta, às vezes, até copiar. Mas, assim, antes de falar para você o que é, né, e como ser um participante do reino de Deus, eu quero falar para você o que não é. Jesus, ele fazia muito isso. Jesus, quando ele ia falar com as pessoas, ele dizia assim: não, no reino dos céus não é assim. Os caras chegaram para ele e falaram assim: mestre, havia um homem que se casou com uma mulher e não tiveram filhos, e ele morreu. E depois que ele morreu, pela lei de Moisés, o irmão dele casou-se com ela, e esse homem tinha 6 irmãos, eram 7 no total, e todos morreram, um em seguida do outro, nenhum teve filhos com ela. Na ressurreição, quem é que vai ser o marido dessa mulher? Aí Jesus fala: no reino dos céus não é assim. Ele explica o que não é, para depois mostrar o que verdadeiramente é. E às vezes a gente acha que não, eu tenho o reino dos céus dentro de mim, porque o pastor botou a mão na minha cabeça e eu já saí da igreja com o reino dos céus, com um passe de mágica. Ah, eu tenho o reino dos céus porque eu falo em línguas. Isso não quer dizer que você tem o reino dos céus. Muita gente fala inglês, mas não tem cidadania americana. Então não quer dizer que você tem o reino dos céus. Se aqui na terra é assim, imagina no reino dos céus. Aí é que as coisas acontecem dessa forma. Ah, eu prego. Se prega, eu prego no trabalho, eu prego na igreja, eu prego em todo lugar. Isso também não quer dizer, porque as pessoas que irão receber o não de Jesus naquele dia serão aqueles que pregavam, falavam em novas línguas, que expulsavam demônios. Isso significava que eles eram somente agentes secretos do diabo e estavam contribuindo para o reino dos céus, porque não tinha o reino de Deus dentro dele. Primeira coisa que a gente tem que aprender é que o reino dos céus
Você não precisa abrir, mas lá em João 18, no momento Jesus está conversando lá com Pilatos, versículo lá 36, Jesus ele fala assim: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os anjos viriam e me tirariam e não deixaria que ninguém me prendesse. O meu reino não é deste mundo. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que o reino dos céus não está ligado a nada deste mundo. Diferente do que hoje os coaches, os pregadores de multidões vivem dizendo que você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai comer o melhor da terra, você vai isso, aquilo, outro. Tudo mentira para ganhar o seu dízimo e a sua oferta. Tem nada a ver. O reino de Jesus não é deste mundo. E se você pensa que é, você tem que rever os seus conceitos. Porque pode ser que você esteja no lugar errado, fazendo a coisa errada, esperando a coisa errada de alguém que não é Jesus. Não funciona dessa forma. Jesus foi bem claro, ele disse: não, meu reino não é deste mundo. Mas pelo contrário, lá em Lucas 17, ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. Na NVI fala entre vocês, mas na João Ferreira da Almeida ele fala assim: o reino dos céus está dentro. Está dentro de vocês. Só que toda cultura existem leis. Dizem que o Código Penal brasileiro é um dos melhores no que se diz a leis. Não significa no cumprimento, né? Mas no que se diz a leis, é um dos melhores. Tem lugares que as leis permitem determinadas coisas. Por exemplo, tem lugares nos Estados Unidos que você pode fazer o uso livre da cannabis sem nenhum problema. Lá é uma lei estadual. Então, existem lugares que têm leis diferentes e não é diferente no reino dos céus. Por que eu falei sobre morar junto no começo? Vamos lá. Jesus ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus ele foi para o céu preparar o quê? Vamos, gente. Vamos preparar o quê? Beleza. Você moraria com alguém que tem costumes totalmente complicados aos seus? Moraria? Porque eu vejo muito casamento acabar por pouca coisa. Eu já vi problema de casamento acabar porque a mulher não sabia cozinhar. E ela achava que o amor ia encher barriga. E eles aguentaram 2 anos, mas ela não aprendeu a cozinhar. E o casamento acabou. Agora, eu já vi casamentos acabar porque esse não acabou, mas já vi brigas sérias porque o marido reclamava porque a mulher não tapava o creme dental. Aí a mulher reclamava do marido porque o marido apertava o creme dental de cima para baixo e ela apertava de baixo para cima. Todos nós temos caprichos. Todos nós temos algumas leis que regem o nosso padrão de relacionamento com alguém. A gente geralmente só quer andar junto com alguém que é parecido. Não é verdade? Agora, como é que é no céu? Quer dizer que Deus tem que aturar tudo da gente. Quer dizer que Deus tem que aturar, vou ser bem sincero com vocês, toda a safadeza que passa na mente da gente. Será que Deus tem que aturar os nossos momentos de picos e descidas emocionais, nos quais um dia a gente quer falar com Deus e a gente passa uma semana sem nem querer papo com Ele? Já pensou nisso? O reino dos céus também tem leis. E morar junto requer uma transferência de cultura. Abre aí, por favor, em Efésios capítulo 5, versículo 5. Dá uma olhada em algumas das leis que regem o reino dos céus. Ó.
Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vai para 1 Coríntios 6,9. 1 Coríntios 6,9. Olha a viagem agora. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, tanto faz, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Cara, quando eu li isso, eu disse: ferrou para mim. Porque nesse grupo aí eu vou ter pelo menos umas 3 características. Não se preocupe que não estou no meio, não tenho problema nenhum com homossexual, mas não estou no meio. Não tenho problema com eles, mas não estou no meio não. Mas trapaceiro, eu estava aí no meio. Muito trapaceiro. No mínimo 3, você vai achar em minha. No mínimo. Eu não sei você, pode ser que você seja um pouco mais santo que eu. Mas eu me encaixei em pelo menos dessas 3 características. Eu fiquei em crise. Eu falei: Senhor, e agora? Como eu entro no teu reino? Como é que eu faço parte daquilo que eu tanto gosto? Acho tão legal, né? Tá junto com os irmãos, tá em comunhão, tal. Senhor, e eu estou encaixado nesse grupo aí. Os irmãos que não estão vão para o céu, e eu vou para onde? E a gente entra em parafuso e fica: Senhor, e agora? A mudança de cultura, ela exige um compromisso muito grande com aquela cultura que a gente vai adquirir. Não precisa abrir, mas lá em Lucas capítulo 9, no último versículo, Jesus ele fala assim, Lucas, versículo 62, se eu não me engano, ele fala assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Em outra versão diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não tem como me servir. Lá em Hebreus capítulo 10 fala que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se alegra nele, não tem prazer nele. Então, quando a gente se diz assim: não, eu faço parte do reino de Deus, a gente está assumindo um compromisso com Jesus. A gente está assumindo um compromisso público de aprender a sua linguagem, de aprender a sua cultura, de aprender as suas leis, de viver tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Como eu perguntei antes, se alguém aqui já tentou aprender inglês, aí um monte de gente levantou a mão. Aí eu perguntei: tem algum fluente aqui? Todo mundo baixou a mão. Por que você não conseguiu aprender? Porque você não tinha compromisso com o inglês. Você não tinha compromisso com aquela linguagem que você estava querendo aprender. Você não tinha compromisso com aquela cultura que você estava querendo adquirir. É simples. Então, quando às vezes a gente começa a viver de peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, é porque não existe um compromisso com a linguagem do reino, é porque não existe um compromisso com a lei do Senhor, é porque não existe um compromisso com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? É muito simples e às vezes é muito complexo, porque às vezes a gente tem muita coisa dentro de nós e a gente fica: poxa, mas por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Lá em Mateus capítulo 5, esse a gente vai destrinchar um pouquinho, certo? Lá em Mateus capítulo 5, a palavra de Deus ela fala do sermão da montanha. Abre aí Mateus capítulo 5. E eu comecei a ver umas outras coisas que também são princípios que regem o reino dos céus. E eu ficava: poxa, a gente começa a fazer seleção. A gente seleciona: não, esse eu consigo. Esse aqui está mais difícil. Mas Jesus não disse: quem conseguir 70% disso aqui está no reino.
Ele não disse que quem conseguir 50% está salvo. Não é uma prova de colégio ou de faculdade que a média é 6 no colégio e a média é 7 na faculdade. Não é isso. O reino dos céus, a gente tem que buscar tudo, dar tudo de nós. Lá no versículo 3 ele fala assim, eu vou resumir, certo? Vou dar uma adiantada, o pessoal vai passando ali atrás, você vai conferindo. O versículo 3 ele fala que os humildes possuem o reino dos céus. Humildade. Aí esse a gente acha mais fácil, porque a gente se acha humilde. Todo mundo se acha humilde. Ninguém se acha orgulhoso, porque o orgulhoso nunca vai reconhecer que é orgulhoso. Todo orgulhoso se acha humilde. Então a gente já acha esse mais fácil. A gente diz, não, os humildes herdaram o reino do céu. Senhor, sou tão humilde. E depois ele fala que os que choram serão consolados. E a gente diz, não, eu também choro, Senhor. Mas a gente tem que ver se a gente chora pelos motivos certos, né? A gente chora porque não conseguiu determinada coisa, ou a gente chora por amor às vidas, a gente chora por amor às almas, a gente chora por amor às pessoas, por conversão, a gente chora pela manifestação do reino de Deus, a gente chora pela mudança do Senhor dentro de nós, a gente chora pela implantação do caráter do Senhor em nós. São várias coisas. Aí começa o versículo 5, os mansos herdarão a terra. Eu disse, Senhor, nesse aí tá mais difícil, nesse eu tô meio fora. Porque quando uma tartaruga para na minha frente no trânsito, eu entro logo em desespero. E quando eu estou muito cansado também, que um cara atrás de mim começa a cortar a luz, eu viro o retrovisor e digo, corta a luz aí para tu mesmo. E fico lá andando normal. Não sei se acontece com vocês, mas eu ainda tenho que aprender muito. E depois eu olhei, felizes os que têm fome e sede de justiça. Eu olhava e dizia, não, mas eu sou um cara que gosta muito de justiça. Mas a minha e a sua justiça são como trapos de imundície ou pano de ferida, para a gente ficar mais fácil de entender. E lá no versículo 7 fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu não sei você, mas geralmente eu só tenho misericórdia com aqueles que cometeram o mesmo pecado que eu. Quando o pecado é diferente, meu coração não quer ter misericórdia das pessoas. Se o pecado for diferente do meu, eu não tenho misericórdia. Estou sendo sincero com você, é uma luta para ter misericórdia. Respiro 10 vezes, faço respiração diafragmática. Quando alguém vem contar um pecado, que para a gente é o seguinte, o pecado que foi igual da gente é um erro, mas o pecado que foi diferente da gente é iniquidade, né? É aquele pior pecado do mundo e a gente não tem misericórdia. E com isso eu não estou falando para ter conivência, é diferente. E eu comecei a ser reprovado em um monte. Eu falei, se a minha média fosse para ser 7, eu ia tirar 2. Aí fala, os puros de coração verão Jesus. Aí eu falei, pronto, piorou. Piorou porque pureza de coração é complicado. Às vezes a gente fala alguma coisa, aí você fala na frente de uma criança, a criança faz... nem entendeu. Às vezes você falou com uma malícia terrível aquilo ali. Aí às vezes você não está falando mais com malícia, mas às vezes alguém fala alguma coisa perto de você e você entende com malícia. Tem malícia ainda que era do mundo, vestígio da malícia. Aí você, poxa, o puro de coração não sou eu, é outra pessoa menos eu. Aí depois a gente lê o versículo 9, felizes são os pacificadores. A gente diz, não, pacificador é legal, tudo está em paz. Só que a palavra de Deus, ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ser um pacificador não é aquele somente que vai fazer paz entre um homem e outro, mas é aquele que vai gerar paz entre um homem e Deus. E muitas vezes nós não somos pacificadores, sabe por quê? Porque eu e você, quando vemos uma pessoa em pecado, muitas vezes nós ficamos calados e não fazemos paz daquela pessoa com Deus. A gente não chega para aquela pessoa e diz, olha, isso aí que você está fazendo, cara, isso está errado. Isso aí que você está fazendo, você tem que... A palavra de Deus, ela fala isso. Então quando a gente manifesta a palavra de Deus mediante o pecado, mediante o erro, a gente está sendo um pacificador. Nós estamos fazendo paz entre aquela pessoa que está praticando algo errado e Deus. Isso é ser um pacificador, amém? Não pense que ser pacificador é só quando está 2 irmãos brigando, você chega lá e fala, rapaz, abraça o seu irmão aí, fica de boa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí lá no versículo 10 fala, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Aí o 11 fala, felizes aqueles que são perseguidos por causa de Jesus, são caluniados.
Aí começa o versículo 13 para frente, vai dizer que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E vai andando. Aí lá no versículo 22, Jesus começa a falar sobre a graça, não especificamente da graça, mas ele começa a mostrar para a gente que a graça é muito mais séria do que a lei. A graça é muito mais séria do que a lei. Aí vai lá no versículo 23, 24, fala sobre o perdão e a reconciliação. Fala sobre a gente levar uma oferta no altar. E quando a gente vai levar a oferta no altar, a gente lembra que tem alguém que tem um problema com a gente, que pecou contra a gente vai ter que voltar e reconciliar com aquela pessoa. Velho, como eu fiz isso de maneira errada? Como eu fiz isso de maneira errada? Porque levar uma oferta no altar não é somente o financeiro, é trazer você mesmo. Você é uma oferta. Amém? Vocês estão comigo? Vocês entendem que vocês são uma oferta para Deus? Você entende que a sua vida é uma oferta para Deus? Então, se você vem oferecer a sua vida para o Senhor, chega para Ele e diz assim: eu estou te oferecendo, Senhor, a minha vida como oferta. Mas, assim como eu fiz há muito tempo, chegou para oferecer a oferta, mas tinha raiva do pai, tinha um problema com seu pai, tinha um problema com a sua mãe, tinha um problema com alguém, você tem que voltar e reconciliar, porque aquela oferta não será aceita. Isso é desde o começo. Isso é desde o comecinho das coisas. Porque Caim, que matou Abel, ele matou o irmão. A oferta dele tinha raiva dentro do irmão, porque o irmão deu algo mais excelente. A oferta dele foi com raiva. A oferta dele tinha um fruto de inveja, tinha um fruto de cobiça. E muitas vezes nós nos oferecemos ao Senhor, chegamos diante dele com uma oferta, e nós estamos com um problema de perdão. Eu não sei você, mas eu já fiz isso muito. Eu acho que quando Jesus falava raça de hipócritas, raça de víboras, eu estava incluso nesse processo já há bastante tempo. E se a gente não entende que isso é errado e não adianta nada, eu não sei você, mas eu pensava assim: poxa, culto bom, a bênção, a irmã tal saiu falando em línguas, o irmão tal rodopiou, o outro caiu, o outro recebeu uma cura e eu nada. Já pensou assim você? Quem já pensou assim? Levanta a mão para não ficar sozinho de crente. Isso. E eu nada. Mas o nada era que o meu coração estava blindado, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de ódio. Eu tinha tanta raiva, pra você ter ideia, pra você entender. Eu tinha tanta raiva do meu pai, foi plantado tanta raiva no meu coração, e quando ele passava na rua, e ele olhava para mim, eu já fazia um gesto obsceno com o dedo. Todo mundo sabe qual é o gesto. Para ele. Olha que maldição eu estava pedindo para minha vida. Pode ser que você nunca fez um gesto obsceno para seu pai, sua mãe, não sei. Mas se você oferece a sua vida como sacrifício ao Senhor, se você está aqui para oferecer o seu coração como sacrifício a Ele, e existe reserva no seu coração, com pai, com mãe, seja com quem for, tenha certeza de uma coisa: você precisa reconciliar. Ah, meu pai já morreu. Reconcilia com o Senhor. Libera perdão. O perdão, ele é um benefício para o perdoador e não para o perdoado. Perdão é um benefício para quem perdoa, não para quem errou com você. O fato de Jesus pedir para você voltar e reconciliar, não é porque Ele quer lhe humilhar, é porque Ele quer lhe ajudar a estar livre. E lá no versículo 27, Jesus continua, aí fala da pureza moral e mental. A lei diz para não adulterar, e Jesus disse: mas eu digo, se você pensar, olhar e pensar e sentir vontade, você já adulterou com aquela mulher. Eu falei: tá, poxa, quebrou para mim mais. Aí foi piorando. Aí o versículo 33 fala: aquilo que você disser, a palavra do crente seja sim, sim. Se for sim, sim. Se for não, não. Aí eu falei: quebrou, porque quantas vezes eu já quebrei promessa que eu disse que ia fazer e não fiz. Fazer tal coisa e não fiz. Aí no versículo 1 do capítulo 6, ainda é o sermão da montanha. Aí, esse eu quero que vocês leiam.
6:1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Bota na NVI, por favor, vai ficar mais fácil. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E esse é o grande problema do século 21 dos usuários de Instagram. A síndrome do protagonismo. Todo mundo quer aparecer hoje em dia. Não estou dizendo que você não possa fazer um vídeo, tirar uma foto. Não estou falando só do Instagram. Mas isso é refletido no reino de Deus. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer estar à frente. Todo mundo quer ser notado. Quando a gente não é notado, a gente diz: o tempo naquela igreja para mim acabou. Quando a gente não recebe uma recompensa, a gente diz: não era para mim aquele lugar. Porque a gente quer ser reconhecido. E Jesus fala assim: guardai-vos, na outra versão, de ser reconhecido pelos homens. Nessa aí, tenham cuidado para não praticar as suas obras de justiça para serem vistos. Teve um cara que quis ser protagonista no céu. O nome dele era Lúcifer, Satanás, diabo. Ele tentou ser protagonista lá em cima e junto com ele arrastou um terço dos anjos. Não existe protagonismo no reino dos céus, a não ser o próprio Deus, a não ser Jesus, a não ser o Espírito Santo. Não existe. No versículo 5, Jesus já está ensinando a orar e ele começa a dizer: venha o teu reino. E aí a gente entende que existe uma necessidade do reino dos céus estar entre nós, do reino dos céus estar dentro de nós. Jesus não fala assim: leva-nos ao teu reino. Jesus não fala: leva cada um a passar um período no teu reino. Mas ele fala: venha o teu reino. Porque existe uma necessidade do reino dos céus não somente estar nos céus, mas ser implantado na terra. E eu e você somos os agentes para que isso aconteça. Porque ele diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Somos agentes de ligação do reino de Deus com o reino terreno. E ele fala sobre ser rico no reino de Deus. Velho, quando eu li esse versículo há um tempo, aconteceu uma situação bem inusitada. Bota no 21 do 6. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lê comigo, lê mais uma vez. Vamos ler todo mundo junto para ter o sono. 3, 4. Pois onde estiver... Cara, teve um dia que assim eu tava trabalhando, fazendo alguns serviços todos os dias. E teve dia que, assim, 300, 700 reais num dia. Aí no outro dia vinha mais 700, 600. Oxa, o negócio tá bom. E todo serviço eu tava pegando 7, 6 horas da manhã. E eu passei uma semana nesse processo, ganhando dinheiro, um dinheiro bonzinho todo dia. Pá. Quando foi na quinta-feira, quase uma semana no caso, não tinha serviço. Na quinta-feira não tinha serviço. Acordei logo cedo, acostumado. Falei: vou orar. Aí, orando, buscando a Deus, falando com o Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor. Quando eu falei eu te amo, aí o Senhor falou comigo. O Senhor falou: filho, onde é que está o teu coração? Porque essa semana você começou a ganhar dinheiro e você só falava comigo para sair para trabalhar. Agora você está tão feliz porque o bolso está cheio, seu tesouro tá legal, então seu coração está no seu tesouro. Será que o seu coração está nisso? E eu: Senhor, estou errado. Estou totalmente errado, me perdoa. Quer dizer que eu buscava a Deus pela manhã todos os dias, mas se aparecesse alguma coisa para eu fazer, eu não buscava. Então Deus não era o meu tesouro, era meu passatempo.
né? Quando eu busco a Deus somente quando dá tempo, isso é um passatempo, né? Quem gosta de jogar futebol aqui? Dos rapazes aí. Você gosta de jogar futebol, né? Você joga futebol todo dia? Todo dia você joga? Só quando tem tempo, né? Buscar a Deus é todo dia ou só quando tem tempo? Se for só quando tem tempo, ele é um passatempo pra gente. Mas se você busca a Deus e a palavra dele todos os dias, aí é diferente. Versículo 23 e 24 do capítulo 6. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Pronto, foi isso que aconteceu. E eu estava, Senhor, eu estou servindo a dois senhores. Quando o dinheiro me traz alegria, eu estou servindo a Ele. Quando o Senhor me traz alegria, eu estou servindo ao Senhor. E tem algo errado nesse processo. Tem algo muito errado. Aí depois que eu olhei para esse negócio, depois que eu vi tudo isso, eu falei: e agora, Senhor? Isso é impossível para mim. Tem muita coisa do que está aí no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, que eu não consigo. Eu não consigo. E eu olhei para a palavra, e a palavra diz que não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Aí eu olhei para Romanos 7, vi que Paulo fala: embora a minha mente, né, queira fazer, o meu corpo não obedece. Falei: Senhor, se eu quiser levantar minha mão, eu levanto. Se eu quiser levantar o meu pé, eu levanto. Mas se eu quiser viver o teu reino, eu não consigo. Não depende de mim só. Não depende de mim. Jeremias 13, capítulo 13, versículo 23. Observa o que a palavra de Deus diz. Poderá, Jeremias 13, 23. Bem, enquanto ele não bota ali: poderá o etíope mudar a sua cor, ou o leopardo tirar as pintas do seu corpo? Não é isso? Mudar a sua pele, ou leopardo, suas pintas. Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Então eu entendi na palavra de Deus que não é somente uma questão de querer ter o reino de Deus. O negócio é praticar o reino de Deus. Porque se eu estou acostumado a praticar o mal, eu posso me acostumar a praticar o bem. Amém? Se eu estou acostumado a praticar o mal, a fazer o errado, eu também posso me acostumar a fazer o certo. E se eu me acostumo a fazer o certo, eu vou poder praticar as boas obras, eu vou poder ter o reino de Deus em mim. Agora volta para 1 Coríntios, o 6, só que o versículo 11 agora. 6:11. Aquele versículo que fala sobre: não sabeis que os idólatras, os mentirosos, os caluniadores, bebedores, homossexuais, ativos ou passivos, tal, não podem entrar ao reino dos céus. Ele fala assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Diga para quem está perto de você: busque o Espírito Santo. Agora eu vou dar uma adiantada, bem rápido por causa da hora. Amém? Precisamos buscar o Espírito Santo, amém? Amém? Só que a palavra de Deus, ela diz assim: que não se coloca vinho novo em odre velho.
Isso significa que o odre velho é a nossa velha vida, a nossa velha natureza, a nossa antiga vida. Por quê? O que é que a palavra diz? Por que não se coloca vinho novo em odre velho? Porque o vinho novo vai fazer o que com o odre? Vai fermentar e vai romper o odre velho. Mas tem algo para mim. Bota no versículo 39 de Lucas 5, que é o versículo sobre o odre velho. 39, Lucas 5, 39. Fala assim: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. É necessário que uma natureza velha seja mudada, seja mortificada, para que o Senhor venha e faça algo novo. Para que o Senhor venha e derrame o vinho novo em mim e em você. É necessário que uma natureza velha morra. É impossível que a gente tenha o Espírito Santo com a natureza velha. Pode ser que eu e você venhamos a provar desse Espírito Santo através de um odre que não somos nós, de um outro odre, certo? Pode ser que o pastor vai aqui na imposição de mão, bota a mão na sua cabeça e você recebe uma unção, recebe uma oração, e aquela oração muda um pouco da sua visão contra o reino de Deus. Mas se você não mudar a cultura, aquilo ali passou e foi embora. Por quê? Porque continuou o odre velho. O que acontece? Aqui o pastor, vamos pegar o pastor. O pastor é um odre novo. O pastor é um odre novo, chega e derrama o vinho. Vem cá, Vevel, por favor. O Vevel vai ser o odre velho. Ele é mais novo do que eu, mas ele vai ser o odre velho. Digamos que eu sou o odre novo no momento, e eu vou e derramo no Vevel, que é um odre velho, o vinho novo. O que é que a Bíblia diz? Que o vinho velho, o odre velho vai fermentar, o vinho vai fermentar e o odre vai se romper. Por quê? A velha natureza não suporta o Espírito Santo que entra. Mas o que é que acontece com o cara que recebeu o Espírito Santo tendo a velha natureza e continuando com ela? Ele vai dizer assim, ó: o vinho velho é melhor. E ele volta para as velhas práticas. Por que ele volta para as velhas práticas? Porque a natureza é a mesma. Segundo Jeremias, ele está acostumado a praticar o mal. Ficou fácil entender? Então, chega o vinho novo. Por isso que muitas vezes você pode vir aqui na frente e receber 700 orações. Se você não mudar a sua natureza, se você não mudar a maneira de você se comportar, se você não mudar os velhos costumes, você vai receber 701 e vai continuar do mesmo jeito. O odre velho vai se romper e você vai continuar voltando às velhas práticas, porque o vinho velho é melhor na cabeça de quem é um odre velho. Amém? Salva de palmas pro Vevel. Então, chegou um cara, o nome dele era Nicodemos, e ele chegou para Jesus, e a Bíblia diz que, sendo já tarde, Nicodemos chamou Jesus para sua casa, e a primeira pergunta de Nicodemos foi o que é que ele tinha que fazer para receber a vida eterna, para entrar no reino dos céus, para chegar nessa vida aí que Jesus tinha. Porque Jesus, ele falava do reino, mas ele não só falava do reino, a Bíblia diz que ele falava com uma autoridade nunca vista entre os fariseus. Então, era aquele cara que falava e o povo olhava e falava: poxa, o que esse cara está falando é verdade. O que ele está falando é a mais pura verdade. E a mais pura verdade, eu quero isso aí para mim. Mas Nicodemos tinha medo e decidiu fazer isso tarde da noite. E o que é que acontece? Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo.
Não precisa abrir, mas lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: vivam pelo Espírito, de maneira nenhuma vocês vão satisfazer os desejos da carne. Então, um dos maiores segredos para viver o reino de Deus nas nossas vidas é viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito Santo. Agora era massa, era muito bom que viver pelo Espírito fosse ativado por um botão, né? Você diz assim: rapaz, eu estou vivendo na carne, deixa eu apertar o botão do Espírito. Então, e a gente começa a viver pelo Espírito. Era muito fácil isso. Era muito fácil. E assim, eu não estou dizendo que por causa disso que viver pelo Espírito depende somente de nós, né? Depende das nossas obras, até porque a palavra diz que não é por obras. Amém? Mas existe uma condição que nós adquirimos ao nos entregar para Jesus. 2 Coríntios 5,17, não precisa abrir, fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo. Vamos lá. Eu falo muito isso, eu gosto muito desse versículo, porque quando ele fala de nova criatura, nas versões mais antigas fala nova criação, não fala nem criatura, fala criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Em algumas versões antigas fala isso. Quando fala de criação, ele usa um termo no grego que é apocaliptos. Aquele que está em Cristo é apocaliptos. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É como se tá aqui. Não vou pegar o Vevel de novo não, mas digamos que tem uma pessoa aqui, digamos que é o Vevel, como vocês já viram ele aqui na frente, né? Ele está aqui e o Vevel recebe uma queimadura na pele que toma 90% do corpo dele. E o Vevel fica parecendo um maracujá todo engelhado por causa daquela queimadura. E você olha e você diz assim: não tem mais jeito do Vevel ser bonito como ele era antes. Tá vendo aí que isso é bonito? Não tem mais jeito dele ser tão bonito como ele era antes. Agora ele está todo engelhado. A pele do cara acabou. E foi isso que aconteceu com a gente. Isso que o pecado fez comigo e com você. Isso que o pecado fez conosco. Ele nos fez ser destruídos. E Jesus foi e disse assim: aquele que está em Cristo agora é apocaliptos. Aí ele vai e pega, e do nada, de manhã, Vevel acorda. Quando olha, ele está com, não só com a pele toda nova, restaurada, mas com uma fisionomia diferente do que ele tinha antes. Porque a palavra apocaliptos é uma palavra que significa algo que foi criado, que nunca existiu antes e que tem um propósito único. Será que Deus se importa com a gente? Algo que foi criado não é recriado, viu, gente? Eu quero que você entenda muito isso, porque não é algo que foi criado a partir de algo que já existia, mas é algo que foi criado a partir de algo que nunca existiu. Jesus pega um cara que foi prostituto, mentiroso, foi adúltero. Ele pega esse cara e ele, pum, acabou. Aquele ser morreu no batismo e aquele ser agora vai ressuscitar, mas é uma nova, não é mais a mesma pessoa. Jesus te dá essa condição de ser uma nova pessoa. Aquela menina que antes ficava com quem aparecia para ela, aquela menina carente, que não podia ver um homem na rua, aquele cara que não podia ver uma menina na rua, não é mais aquele cara. Jesus vai e transforma o cara e diz assim: a partir de agora você não é mais isso, você é uma nova criação. Aquela criação não existe mais, agora é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus anulou tudo. A morte de Jesus anulou tudo. A única coisa que a morte de Jesus não nos fez foi nos dar amnésia. Amém? Porque você também não pode ser
louco de voltar para o mesmo caminho que você fazia antes. E o nome disso é asneira, para não prejudicar o animal. Então, quando a gente volta para a velha vida, aí a gente fica nesse negócio, eu não consigo mais. Por quê? A gente sente, lá em Hebreus 6 fala, que é como se a gente estivesse crucificando novamente o Filho de Deus. É por isso que a gente tem dificuldade de voltar, de consertar. Quando a gente é purificado, a gente é santificado e a gente volta para as velhas práticas. Abre aí, por favor, em Romanos capítulo 6. Olha o que a palavra diz, ó. Vamos ler junto, ó. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Vivamos uma nova vida. Não sei se você já conversou com alguém que é viciado em drogas ou já foi viciado em drogas. Se você já conversou com essa pessoa e falou sobre as drogas, ela com certeza ela diz pra você assim: eu sei o que eu tô fazendo, na hora que eu quiser eu paro. Não sei se você já ouviu esse papo, mas é sempre o mesmo papo. Não, relaxa, Ó, é só um momentinho, eu vou parar, porque daqui a pouco eu paro, só tô curtindo, só tá passando. Mas todos nós, quando estávamos vivendo no pecado, nós estávamos viciados no pecado. Viciados no pecado. E se a gente não passa por um processo de desintoxicação, a gente não vence o pecado. É simples. Precisamos passar por um processo de desintoxicação. Eu e você precisamos passar por esse processo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora a gente já vai finalizar. Mas antes disso, ó, João 3,16. Quem é que não conhece esse versículo, pelo amor de Deus? Esse é o versículo mais falado pelos cristãos e mais mal interpretado que eu já vi. De todos, para mim, ele é o mais mal interpretado. Eu vou dizer por quê. Porque ele transfere toda a responsabilidade para Deus e para Jesus. Transfere toda. A gente lê: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente usa isso como padrão para dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer isso, quer aquilo. Volta 2 versículos. Isso aí ele está falando com Nicodemos. João capítulo 3 é falando com Nicodemos, certo, gente? Da mesma forma como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Teve um momento na palavra de Deus, lá em Números, em que o povo de Deus estava tão rebelde, mas tão rebelde, que eles ficaram com tanta raiva que queria outro alimento e falavam assim: foi para morrer no deserto que nós saímos do Egito. Só nos resta comer esse vil maná, essa coisa, esse alimento ruim. Quem estava alimentando os caras? Quem? O próprio Deus. Eles estavam alimentando com o maná, que era o próprio Jesus. Que a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Não é isso? O pão que desceu do céu. Não é isso que a Bíblia diz?
Então Jesus era a representação desse maná. Agora os caras estavam achando o maná algo terrível. Algo ruim. E o que aconteceu? Aí a ira de Deus se acendeu e ele mandou serpentes venenosas, que a sua mordida, a sua picada, era como brasa queimando. Depois, se você tiver curiosidade, você vai lá e dá uma lida. Era como brasas queimando. E começou a morrer muita gente. E o intercessor Moisés, lembra daquilo que eu disse? Todos pecaram. O povo de Deus, todos pecaram. E o intercessor Moisés chegou, falou: Senhor, teu povo está morrendo, e parará, parará. E Deus falou assim: Moisés, levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que foi picado e olhar para a serpente, esse não morrerá, ele será curado instantaneamente. Se a Bíblia diz que o que olhar para a serpente vai ser curado, o contrário também é verdadeiro. Aquele que não olhar para a serpente vai ser morto. Amém? Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Aí ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, entenderam o motivo como foi? Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Beleza? Então, se é da mesma forma, a responsabilidade de olhar para Jesus, a responsabilidade de viver a vida de Jesus é minha e sua. Porque todo aquele que olhar para a serpente, ou todo aquele que olhar para Jesus, por que ele se comparou com a serpente? Porque ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Ele se fez maldição. Então, todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que disser: Senhor, eu vou te seguir, eu entendo que o meu pecado, as brasas queimando no meu corpo, as cobras que me picaram, os pecados que eu cometi não vão mais fazer parte da minha vida, porque agora eu olho para o Senhor. Agora eu estou olhando para Ti. Agora não vai ter mais serpente vindo, porque eu vou fixar meus olhos em Ti. Porque eu nesse deserto, nesse problema dessas cobras, eu ia armar minha tenda na frente do negócio. Porque pense numa pessoa que odeia sentir dor. Então eu ia já ficar assim: vem serpente, fica que eu estou olhando. Eu ia ficar olhando o dia todinho, não queria saber mais de outra coisa. E a gente precisa entender que Jesus, ele fez isso por minha causa, por sua causa. A gente precisa entender que esse povo que estava no deserto, eles estavam passando por um processo de desintoxicação, uma seleção natural das coisas. Muitos morreram no meio do caminho, muitos ficaram para trás. E eles nesse processo de desintoxicação, eles vieram do Egito, passaram pelo deserto para poder chegar no reino de Deus. E durante esse processo eles precisaram desintoxicar de alguns maus costumes que eles tinham. Como por exemplo, eles estavam lá no deserto, na escravidão. Junto com a escravidão, eles geraram um mau costume, que foi a idolatria. Eles eram idólatras. Uma vez faz uns 2 meses, eu acho, isso que aconteceu. 2 meses mais ou menos. Eu estava assistindo o jogo Manchester United versus Atalanta. E não sei quem assistiu esse jogo, mas o primeiro tempo terminou 2-0 para o Atalanta. E o Cristiano Ronaldo todo apagado no jogo. Aí, segundo tempo, o United fez outro, empatou 2-2. Aí eu falei: não acredito não. Só falta o CR7 fazer um gol no finalzinho e acabar com esse jogo e vencer por 3-2. Falei: não acredito não que esse cara vai fazer isso. Aí o narrador, depois que eu falei, o narrador falou a mesma coisa. Eu falei: será que esse cara me ouviu? O cara falou a mesma coisa. Aí eu assistindo lá, e eu sentado. Minha esposa tinha saído, ia fazer alguma coisa, mas eu estava lá sentado na frente da TV assistindo. Tá, e vai. Meu irmão, o cara cruza a bola, o Cristiano Ronaldo pula dessa altura, mais do que jogador de basquete.
cabeceia e é saco. Quando a bola entra, eu começo a rir. Eu falei, não acredito não, pô. Esse cara não existe. Meu irmão, como é que o cara faz um gol aos 48 do segundo tempo, finalizando o jogo? Meu Deus, esse cara não existe não. Eu comecei a rir. O Espírito Santo fez assim, sabe o que você está fazendo? Você está prestando adoração a Ele, prestando honra. Por isso que você riu, por isso que você se alegrou. Porque você ficou impressionado com o que Ele pode fazer. Quando você fica impressionado com o que eu posso fazer, você está me adorando. Quando você fica impressionado com o que outra pessoa, outro homem como você pode fazer, você está o adorando. Isso é idolatria. Desliguei a televisão. Aí fiquei um tempinho sem assistir jogo agora. Para poder desintoxicar do pecado. Eu falei, poxa, eu só adorei o cara num lance. E eu não sabia que eu estava adorando o cara. Até que o Espírito Santo veio e convenceu do pecado e do juízo. O Espírito Santo foi e me mostrou, não, você adorou o cara, pô. E eu, eita, meu Deus. Mas ali, o narrador foi a loucura. O narrador gritava, que eu falei, esse cara vai ficar rouco. De tanto gritar. E eu falei, não acredito não. E eu ria. A mesma sensação que dá quando o Espírito Santo toca na gente. A gente começa a rir, se alegrar. Pronto, eu fiquei rindo. Isso foi prestar adoração. Nesse momento, a carne da gente está no centro. Porque a gente está na idolatria. Mas em seguida o povo foi lá para o deserto. Chegou no deserto, começou a reclamar de tudo. Chegou no deserto, começou a sentir saudade do Egito. Quem dera estivéssemos no Egito comendo os alhos porós, as cebolas, as comidas, as carnes lá que tinha lá. Começou a sentir saudade. Então quando eu e você estamos nesse processo de sentir saudade, naquele processo de rebeldia, porque no Egito todo mundo, no deserto, cada um que fosse rebelde, o pastor pregou na semana passada, falou sobre Miriam, e nunca mais se ouviu falar de Miriam. E aconteceu isso de várias maneiras, várias rebeldias, orgulho, obstinação. Eles, de fato, eles se acostumaram com a glória de Deus. E isso os fez sofrer muito numa travessia que poderia durar pouco tempo, mas poderia ser rápido. E agora, finalizando de verdade, sou discípulo do pastor Manassés, gente. Às vezes a gente fala que vai finalizar e a gente tem esse negócio de vai finalizar e não vai, né? Ele deve estar me ouvindo nesse momento. Um cheiro, meu pai. Então, eu vou falar agora para a gente finalizar. Deixa eu ver se é o final mesmo. Final. Volta. Algumas coisas que nós precisamos viver no reino de Deus, para atrair o reino de Deus para a gente, para que a gente tenha o reino de Deus. Isso é muito importante para você, isso é muito importante para mim. Preste atenção nisso, porque isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua maneira de ver as coisas de Deus. Se você viver dessa forma, isso pode mudar a sua vida de uma vez. Isso pode ser uma chave. Primeira coisa que a gente precisa ter no reino de Deus, para viver o reino de Deus, é consistência. O que é consistência? Eu vou obedecer, eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim, independente daquilo ser agradável ou não. Uma prova disso foi Jesus. Jesus subiu no monte e disse o que? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Isso é consistência. É um cara consistente no reino. Faça chuva, faça sol, doendo ou não, eu vou continuar vivendo o reino de Deus. Então pode ter certeza, você vai conservar o reino de Deus se você for uma pessoa consistente. Se você for uma pessoa constante, ele age com constância, independente dele estar bem ou não, independente do que ele vai fazer, seja para benefício dele ou não. Então alguém que é constante no reino de Deus, ele age dessa forma. Alguém que é exclusivo de Deus, não precisa abrir, mas lá em Josué 14 fala sobre Caleb, que foi um cara que se deu totalmente para Deus, embora não tivesse toda a sua descendência, mas ele se tornou um dos herdeiros de Deus junto com Josué. Outra coisa que a gente precisa para ser consistente no reino de Deus é uma vida de sacrifício. Isso a gente não precisa
dizer tanto, porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Só que tome sua cruz, falta uma palavra: diariamente. Muita gente acha que tomou a cruz um dia. Não, tá bom, já tomei a cruz a semana. Não funciona. A cruz não é semanal, não é mensal, não é anual, não é semestral, é diário. Cruz é diário. Outra coisa que eu e você precisamos: imitação. É exatamente isso que eu falei, imitação. A imitação da conduta de homens de Deus nos leva a adquirir a cultura dos céus. Cultura é passado de geração em geração. Nós somos seres que imitam em todo tempo. Tudo que a gente faz é imitação. A música é uma imitação. A pregação é uma imitação do que está dentro da palavra, organizada de uma maneira diferente. Então, lá em 1 Coríntios 11, só dando versículo para você guardar e anotar e depois dar uma olhada em casa. 1 Coríntios 11, versículo 1, fala exatamente sobre isso. Paulo fala sobre ser imitador. Filipenses 3 também fala sobre isso, versículos 17 e 18. E João, agora isso aí eu quero que você abra. João 5, 19. Você abra não, bota ali. Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Às vezes minha esposa faz assim: amor, liga para fulano e resolve isso aqui. Aí eu: tá certo, eu ligo já. Aí ela vai perguntar à tarde: tu ligou? Eita, ligo já. Aí no começo da noite: tu ligou? Eita, ligo já. Aí ela, toda vez você fala assim: ligo já. Aí eu vou tentar justificar, né? Às vezes eu falo assim: ah, pai, porque é muita coisa na minha cabeça, muita coisa que eu tô fazendo. Às vezes, é porque às vezes eu sou muito parecido com o pastor Manassés até nisso. Aí ela fala: não justifique seu pecado, não justifique seu erro, não. E muitas vezes eu quero justificar dessa forma. Mas, tirando o erro, o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Vamos ficar de pé, amém? Só pra gente pensar que acabou. Nossa vida precisa passar por filtros. Eu e você precisamos passar por alguns filtros. E existem coisas que precisam ser constantes e evidentes na vida de qualquer cristão. Na vida de qualquer um de nós, uma das coisas que precisa ser muito constante, muito evidente, é uma vida de arrependimento. Eu e você precisamos nos arrepender todos os dias. Assim como precisamos pegar a cruz todos os dias, precisamos nos arrepender todos os dias. E se você acordar e pensar assim: Senhor, eu não tenho do que me arrepender, aí você vai e se arrepende do orgulho de não e achar que está santificado demais. Nós precisamos todos os dias buscar santidade. Nós precisamos todos os dias estar em adoração. Nós precisamos todos os dias buscar honrar alguém, honrar o Senhor, acabar com todo o protagonismo na vida da gente. Nós precisamos pedir que o Senhor nos purifique, amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, nós te buscamos mais uma vez nessa noite. Nós pedimos que o Senhor esteja analisando os nossos corações agora e trazendo luz aos nossos pensamentos, à nossa mente, a fim de que essa palavra que foi ministrada não seja algo que seja rejeitado, jogado fora, mas que venha ao nosso coração e produza frutos permanentes para a Tua glória. Produza frutos que permaneçam para o Senhor. Eu não sei se nessa noite existe alguém aqui que está